Quero orar por você, mas antes eu gostaria de despertar a sua fé. Nessa série de vídeos nós estamos falando a respeito de como orar para sermos atendidos por Deus. Como eu disse no primeiro vídeo da série, existem várias formas de orar, né? A oração em si é uma ferramenta poderosa para tudo que nós precisamos, né? Ela é uma ferramenta com muitas utilidades. E as principais nós falamos desde o início e estamos estudando sobre cada uma delas. E a primeira que nós falamos foi que a oração ela é uma ferramenta para que nós possamos falar com Deus, para nós termos uma intimidade, né? Conversar diariamente com Deus é importantíssimo. Então, a primeira parte do nosso estudo foi sobre falar com Deus. A segunda parte foi a respeito de pedirmos por nós, né? Como devemos orar a Deus, quais os critérios para orar a Deus e sermos atendidos, para orarmos por nós mesmos, por aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. No terceiro vídeo nós falamos a respeito da oração pelas outras pessoas, a intercessão, na verdade, né? Falamos realmente sobre interceder pelas outras pessoas. Também falamos sobre o que é necessário para que as nossas intercessões pelas outras pessoas tenham também resultados, sejam atendidos. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de orar para abençoar os outros, né? Para abençoar as pessoas. E nesse vídeo nós vamos estudar sempre baseados no que a Bíblia nos ensina, no que Jesus Cristo nos ensina. A nossa base, a nossa referência é Jesus Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, ok? Então nós vamos iniciar lendo a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18. Então veja, meu irmão, ali Jesus, Ele nos ensinou, Ele nos mostrou e também nos apresentou um poder. Esse poder vem do nome dele, o poder do próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja o que está escrito lá. Versículo 17 de Marcos, capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja aqui do começo. Estes sinais, diz o Senhor Jesus, seguirão aos que crerem. Muito bem, você crê em Jesus Cristo, crê no poder. Aqui ele disse que os que crerem terão esses sinais na sua vida. Veja só, ele não está dizendo que apenas os pastores, padres, os presbíteros, enfim, ele não está dizendo apenas as pessoas que têm uma posição na igreja, que têm, digamos assim, um reconhecimento público da sua posição, da sua função como servo de Deus. Não. Ele está dizendo que aquele que crê, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se você é uma pessoa que realmente crê, estes sinais também te seguirão. Não é uma questão de cargo, de posição, é uma questão de crer. Se você crer, estes sinais vão te seguir assim como seguem aqueles que são, vamos dizer assim, notáveis, que são reconhecidos, né? Na verdade, essa prerrogativa cabe àquele que tem realmente confiança e crê no Senhor Jesus, ok? E ele diz mais, em meu nome, veja, isso é muito importante. Muitas pessoas acham que elas não são capazes de fazer esses sinais a seguirem porque elas não têm, assim, consagração, elas não são, não têm título, não têm condições, não têm forças. Veja, nada disso depende de nós. É claro que você precisa levar uma vida de acordo com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, se você não leva uma vida de acordo com a palavra de Deus, se você não
age segundo os mandamentos do Senhor, você não crê nele. Então isso é básico. Se você é uma pessoa que crê, você verdadeiramente vai procurar andar dentro da palavra de Deus, segundo os seus mandamentos, as suas orientações. Né? Então você não pode dizer, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, mas ando segundo a minha vontade. Então, se você realmente crê, você já é uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Então, esses sinais vão te seguir, porque você demonstra a tua fé, demonstra que você crê, procurando obedecer a palavra de Deus. Isso não é uma questão de você ter força, você ter poder, você ter a capacidade de fazer essas coisas. Não, você é uma pessoa que crê e busca andar na palavra de Deus. Esses sinais vão te seguir, ok? Ele disse, em meu nome. Como eu estava dizendo, não depende de nós, ok? Da nossa força, capacidade. Porque nós estaremos fazendo isso em nome de Jesus. Se você viu os vídeos anteriores, você deve ter reparado quando eu falei a respeito do uso do nome de Jesus na oração. O porquê que nós usamos o nome de Jesus, falamos em nome de Jesus. Muito bem. Para dar um resumo sobre isso daí, Jesus disse que em meu nome farão essas coisas. Nós vamos representar Jesus naquele momento. Nós estamos no lugar de Jesus naquele momento. Quando ele nos deu o seu nome para usarmos, é como se ele tivesse dado uma procuração. Quando você que conhece um pouco de documentação, de lei, sabe que quando você recebe uma procuração de alguém, você pode assinar documentos em nome daquela pessoa. É como se aquela pessoa mesma fosse lá e assinasse aquele documento, mas é você que está assinando. Só que você está assinando em nome dela. Então, os poderes que aquela pessoa tem para assinar aquele documento estão conferidos a você. Você está usando os poderes da pessoa, representando a pessoa naquele ato, ok? O nome de Jesus é a mesma coisa. Quando nós usamos o nome de Jesus, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse ali. Como as autoridades reconhecem o poder daquela procuração que está conferida a você, assim também o mundo, os demônios, o inimigo, ele sabe e reconhece essa autoridade, esse poder que você tem naquele momento para usar em nome de Jesus. Ok? Se você crê nisso, se você tem essa fé e usa o nome de Jesus, representando Jesus, você pode ter certeza que o que você determinar naquela oração em nome de Jesus é como se Jesus mesmo determinasse e vai acontecer. Ok? Então, isso nós precisamos ter bem claro que nós temos que crer e nossa conduta de vida nos leva, nos mostra se nós cremos realmente ou não. E quando falamos e oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse naquele momento fazendo aquilo, orando, determinando aquilo, ok? E diz mais, em meu nome expulsarão demônios, ok? Tem muita gente que discute, que o demônio não está mais aí, o demônio foi derrotado, o demônio está no inferno, hoje o problema do mundo é o próprio homem e tal. Isso não é verdade. Eles existem, senão Jesus Cristo não estaria dizendo aqui, ok? Aqui Jesus estava dizendo antes de ascender ao céu, ok? Ele já havia ressuscitado. Tem gente que ensina aí que o demônio quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, já prendeu o diabo, ele está preso, ele não age mais. Conversa fiada. Aqui Jesus já tinha ressuscitado e foi a última instrução que ele deu antes de ascender ao céu, de subir ao céu, e ele deixou essa recomendação: em meu nome expulsarão os demônios. Se nós ainda expulsaríamos os demônios, é porque eles ainda estariam aqui. E estão. E eles, assim como disse Jesus, estão aqui para roubar, matar e destruir. Então, nós temos que expulsá-los em nome de Jesus. Ok? Essa é uma determinação de Jesus. Ele disse que em meu nome expulsarão demônios. Então, existem muitos males que são a fonte desses males são os demônios. Okay? Então, nós temos esta autoridade em nome de Jesus de expulsar demônios. Então, nós vemos pessoas que sofrem
por muitos motivos, muitas causas. Não são só doenças, enfermidades, mas variados vícios, problemas conjugais, problemas de temperamento, né? Problemas com, enfim, uma generalidade de problemas que todos eles são influências malignas na vida das pessoas, ok? Então, em nome de Jesus, nós temos esta autoridade para expulsar os demônios. Se nós vemos uma pessoa aflita, sofrendo, nós temos essa autoridade de, em nome de Jesus, orar pela pessoa. Por isso nós estamos falando sobre oração para ajudar os outros, né? Para abençoar os outros, ok? Então, se nós percebemos que uma pessoa está sendo influenciada pelos demônios e está sendo perecendo, nós temos essa autoridade em nome de Jesus de orar por esta pessoa e abençoá-la, expulsando o mal da vida dela. Você se lembra da passagem de quando Jesus ora pela sogra de Pedro? Que entra uma discussão aí que todo mundo dizia que Pedro não era casado, Pedro não tinha mulher e tal, mas é a passagem da sogra de Pedro mostra que se ele tinha uma sogra é porque ele tinha uma mulher, né? Que era casado. Mas enfim, Jesus foi lá e a sogra dele estava com uma febre forte, ok? Jesus chegou e o que ele fez? Ele disse, febre, saia dela. Ele ordenou que a febre saísse. Então essa febre, ela era de origem maligna. Ele expulsou a febre. E a febre saiu e ela ficou boa, ok? Então nós temos que realmente mandar que aquele mal saia da pessoa. E ele vai sair porque ele não pode desobedecer, porque ele não tem força para permanecer quando nós mandamos embora em nome de Jesus. Porque ele entende que não somos nós que estamos mandando, mas é Jesus Cristo através de nós, pelo poder que ele nos deu em nome dele. Ok? Falarão novas línguas. Hoje eu não vou concentrar aqui sobre isso daqui, porque nós estamos falando sobre a oração para abençoar, para ajudar as outras pessoas. Pegarão nas serpentes e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ok? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muito bem. Se nós sabemos que uma pessoa está doente, está enferma, nós, em nome de Jesus, podemos impor as mãos sobre a pessoa e orar por ela e determinar a cura dela. Assim como Jesus orava e ordenava a cura das pessoas, nós também devemos fazer o mesmo. Em nome de Jesus, é claro. Esta autoridade, este poder, como eu disse, não está em nós, está no nome de Jesus. Quando nós fazemos uso dessa autoridade que ele nos deu no nome dele, nós ordenamos que o mal saia, ordenamos que a doença saia, determinamos a cura e ela vai acontecer. Assim como acontecia com Jesus, acontecerá conosco também, porque nós estamos fazendo isso representando o Senhor Jesus aqui neste lugar, aqui nesta terra. Okay? Então, isto é uma determinação, uma orientação para aqueles que creem. Se você crê, você precisa fazer isso, fazer essas coisas, orar pelos outros e não apenas interceder como nós ensinamos ontem. A intercessão é uma coisa distante, você não está tocando na pessoa, você não está falando com a pessoa, você está pedindo a Deus pela pessoa. Isso é interceder. Hoje nós estamos falando sobre orar para abençoar pelos outros, para ajudar os outros. É uma coisa direta que nós fazemos diretamente com a pessoa que está enferma, com a pessoa que está perturbada, oprimida pelas forças do mal, ok? Mas veja só, para tudo nós temos sempre que nos basear no exemplo de Jesus Cristo, ok? Então, o que nós precisamos realmente para fazer isso daí? Qual que é a motivação que nos levará a orar pela pessoa? É só porque ela está doente e porque eu quero usar esse poder para mostrar para os outros que eu creio, mostrar para os outros que eu sei orar e que as pessoas são curadas através de mim? Não, esse não é o motivo correto. Veja só, vamos ver os exemplos de Jesus. Vamos para o livro de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6, versículo 34. Em Marcos 6, 34, Jesus
Depois dos apóstolos terem ido e feito o que Jesus mandou, que expulsassem demônios, que curassem enfermos, e eles vieram todos entusiasmados com isso daí, né? Jesus disse para que eles se retirassem para um lugar deserto para repousar um pouco, né? Porque deviam estar cansados e não tinham nem, diz a palavra, que não tinham nem tempo para comer. Então, eles foram, mas a multidão viu que eles foram e, reconhecendo eles, correram. Lá no versículo 33 diz que a multidão, vendo-os partir, muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro que eles e aproximavam-se deles. Ali no 34 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, meus irmãos, eu sempre que abro esses vídeos, o que eu faço? Eu digo que eu quero orar por você, que é realmente o desejo do meu coração, orar por você. Mas eu sempre digo, mas antes eu gostaria de despertar a sua fé. Porque nós precisamos não simplesmente chegar e orar pela pessoa. Nós precisamos realmente ter esse sentimento de compaixão pela pessoa. Vejam um outro exemplo que eu vou dar para vocês em Lucas capítulo 7, no versículo 13, quando fala da viúva da cidade de Naim. Ela era viúva já e o filho dela morreu. Então ela estava muito triste, estava desolada, porque além de perder o seu marido, perdeu o seu filho. E naquele tempo, quando morria o marido, era o filho que assumia o sustento da casa, né? E ela perdeu o filho também, talvez fosse ficar sozinha. Então, veja, digo no versículo 13, disse assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: Não chores. Em seguida ele orou e ressuscitou o filho dela. Jesus, ele se movia de íntima compaixão pelo amor que ele sentia que ele sente por nós. Ele viu uma pessoa compadecendo, se moveu de íntima compaixão. Ok? Então esse sentimento precisa estar em nós. Como eu disse ontem, por que nós oramos pelas outras pessoas? Porque nós as amamos. Amamos ao próximo como nós mesmos. Se nós amamos ao próximo como nós mesmos, assim como nós oramos e pedimos coisas por nós, nós oramos e pedimos coisas pelos outros também. Intercedemos e também oramos para ajudar e abençoar os outros. Porque assim que nós gostaríamos que fôssemos atendidos, queremos que os outros também sejam atendidos por Deus. Então, esta íntima compaixão é que deve mover-nos a orar pelas outras pessoas. Porque quando você, é um risco muito grande que acontece, quando você entende que tem essa autoridade usando o nome de Jesus e ora pelas pessoas, isso pode subir a cabeça, a pessoa pode querer estar aparecendo com isso. Olha, porque eu sou servo de Deus, porque eu consigo orar e as pessoas são curadas, são libertas, eu aquilo. Isso é uma vaidade. E isso não pode estar no nosso coração. Você pode ter certeza, se a pessoa começar a orar com este propósito, com este intuito, a vaidade, ali acaba o poder de Deus. Ali começa a vir o orgulho, começa a pessoa agir, achar que é por ela mesma que aquilo está acontecendo. Pronto, já acabou, não tem mais, ok? E é um cuidado que nós temos que ter quando começamos a orar pelas pessoas, é sempre entender que é em nome de Jesus, que é o poder de Deus, o poder de Jesus, e que não é pela nossa santidade, pela nossa consagração, por nosso eu que isso acontece. Então, é como Jesus fazia, sendo ele o Todo-Poderoso. Mesmo assim, o que motivava ele a orar e a curar, a libertar, era esta compaixão. Ele se movia de íntima compaixão para orar pelos outros. Ok? Então, no nosso coração, nós oramos pelas pessoas porque nós as amamos, por amor. Não é por outro motivo qualquer. Entenda que o que motiva realmente ao poder de Deus agir é o amor. Quando ele se movia de íntima compaixão, isso o motivava a fazer pelas pessoas, assim como ele faz até hoje através de nós, em nome dele. Ok? Então, entendendo isso, nós aí estamos prontos para fazer o quê? A oração da fé.
Veja, vamos lá no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, no versículo de 13 ao 16, nós vamos ler. E diz assim, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, seriam perdoados. Veja só, está alguém entre vós doente? Você conhece alguém do seu ambiente, seja de casa, na família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade, seja na sua igreja? Está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Você precisa orar. Não tem, se sabendo, você tem que fazer. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, este peca. Então, se nós sabemos que alguém precisa de oração, o que é o aflito? É a pessoa que está oprimida pelo mal. Entendeu? Ela é uma pessoa que está, né, realmente em uma situação difícil, ela por ela mesma não consegue sair daquela situação, ela está aflita, está ansiosa, está deprimida, está com problemas. Ok? Ore. Simplesmente ore. Precisamos orar. Ok? Mas nós já vamos saber como. Está alguém contente? Cante louvores, se alegre com a pessoa. Né? Nós temos que nos alegrar com a pessoa. Não seja uma pessoa invejosa. Não seja uma pessoa, sabe, que olha para a alegria do outro e diz assim, queria aquilo para mim. Por que aquela pessoa está contente? Por que aconteceu? Deus está abençoando aquela pessoa e não está me abençoando? O que ela tem de melhor do que eu? O irmão chegou com um carro novo, nossa, o vizinho está com um carro novo na garagem, oxe, eu trabalho, não consigo, ele não vejo trabalhar tanto e tem as coisas, por que Deus não... Para com esse negócio, porque aquele pastor ora, as coisas acontecem, na minha igreja eu oro aqui, as coisas não acontecem, por que aquele pastor acontece comigo, não acontece se você é um pastor? Não para com isso. Sabe? Por que acontece tanta coisa na vida daquela pessoa e na minha... Não, o que é isso? Não. Fique contente com a pessoa que está contente, se alegre com a alegria dos outros. Eu vi o poder de Deus operar na vida daquele pastor, daquele servo de Deus. Glória a Deus, que alegria, eu estou contente porque o poder de Deus está se manifestando, a obra de Deus está se cumprindo. Sabe, pare de ficar falando, reparando. Eu não sei porquê, sabe, tem grandes pastores, não vou dizer grandes pastores, porque grande é só o Senhor, mas tem pastores, missionários, enfim, evangelistas, até se intitula apóstolo, bispo, pastor, né? Isso não importa. Eles muitas vezes estão na televisão lá fazendo a obra de Deus e muitas pessoas vêm lá acontecer milagres, e aquilo é real. Aquilo é real, se você duvida daquilo lá, porque você não crê no poder de Deus. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas prosperam. E a pessoa, em vez de ficar feliz que Deus está usando aquele homem, aquela mulher, para abençoar os outros, a pessoa fica, aquilo lá é mentira. Não é possível que esteja acontecendo aquilo lá. Aquilo lá é um ladrão que só está mostrando aquilo lá, pagou para as pessoas para aparecer daquele jeito lá, para dizer que aquilo é verdade, para tomar dinheiro das pessoas. Para de ser invejoso. Para de criticar os outros. Sabe? Fique contente de ver as pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo abençoadas. Por que você critica tanto aquelas pessoas? Eu te pergunto, o que você fez pelos outros? O que você fez para Deus? Você parece que se acha melhor do que aquelas pessoas para julgá-las, para já condená-las, para criticá-las. Mostre a tua obra, mostre a obra que você fez, e eu vou te dizer se você tem razão de falar da outra pessoa ou não. Porque praticamente 100% das pessoas que os criticam não fazem o que eles fazem. Eu conheço pastores que trabalham 7 dias por semana, 18 horas por dia no mínimo, e não param para férias, não tem lazer, para se dedicar exclusivamente a fazer a obra de Deus.
estão lá numa rádio às 6 horas da manhã, estão lá na televisão à meia-noite, 1 hora da manhã, e não param durante o dia, fazem até vários cultos durante o dia. E para quê? Vocês acham que fazem isso para ficar rico? Para tomar o dinheiro do povo? Não, muitos deles são pessoas que não têm nem casa própria e são transferidos de um lugar para o outro sem sequer escolher para onde vão. Estão aqui hoje servindo nessa igreja e de repente vem uma ordem da liderança, ó, hoje você vai lá tá aqui no Rio Grande do Sul, ó, junte tuas coisas que depois de amanhã você está indo lá para Natal, você está indo lá para Cuiabá, você está indo lá para Manaus. E não tem, eles largam tudo ali e vão. É uma vida simplesmente de serviço. E as pessoas os criticam achando que eles estão aproveitando a vida, eles estão servindo. Para de criticar os outros, para de dizer que isso, que aquilo. Se alegre, fique contente com o que os outros estão fazendo pela obra de Deus, e as pessoas estão sendo abençoadas. Ah, se eles estão pegando o dinheiro das ofertas, o dinheiro dos dízimos, estão gastando com benefício próprio, não se preocupe. Não cabe a você julgar e nem condenar. Deus está vendo tudo. Certamente vão prestar contas disso aí. Não precisa você se preocupar, se incomodar ou fazer a figura do eu preciso alertar as pessoas, eu preciso avisar as pessoas. Você não tem que fazer nada. Deus vai tomar conta disso. Agora, se eles são homens de Deus, louvado seja o Senhor, eles vão ter um lugar na glória, bem abençoado, um lugar bom, e isso é glória para Deus. Agora, se eles estiverem fazendo algo que não é da vontade de Deus, se estiverem desviando o dinheiro, se estiverem levando benefício próprio, com certeza eles serão condenados por isso, mas por Deus, não por nós, não por você. Então pare de invejar a obra dos outros, de invejar a alegria dos outros, de criticar, sabe? Pare. Isso não é ter amor pelas pessoas. Isso é inveja. Ok? Então diz lá, está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Isso é uma coisa importante, você sempre fazer as coisas baseadas na palavra de Deus. Eu sempre tenho à mão um frasquinho com óleo consagrado, que é o azeite de oliva, ou mirra, muitos usam perfume de mirra também, é unção também. Eu, particularmente, eu prefiro óleo. Eu não sou muito de usar unção de mirra, não. Tem muitos que têm optado pela unção de mirra porque o óleo não tem um cheiro agradável, porque as pessoas às vezes não gostam de estar com óleo no cabelo, tá? Mas, e usam unção de mirra porque é um cheiro agradável e tudo mais, mas para mim é uma preferência pessoal. Eu prefiro usar o óleo mesmo, o óleo de oliva consagrado, enfim. Não estou dizendo que você não deve usar a mirra, né? Se você consagrou ela, se é consagrada, usa do mesmo jeito. Mas porque aqui diz ungindo com azeite é a minha preferência, em nome do Senhor. Então você unge a pessoa, você chama os presbíteros da igreja e ora sobre ele. Veja bem, isso aqui é uma coisa que, como eu disse anteriormente, Jesus falou assim, esses sinais seguirão aos que crerem. Isso aqui não quer dizer que necessariamente chame os presbíteros da igreja e ore. Se você tem essa fé, se você crê, você mesmo pode orar. Você pode se colocar em nome de Jesus e orar. Unja com óleo. O que eu estou querendo dizer aqui é que você deve ungir e orar, né? Mas se você não tiver óleo, você não vai deixar de orar. O poder está no crer, está no óleo, ok? Mas se você tiver o óleo, é sempre bom orar em nome do Senhor. E olha o que ele diz assim, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Veja, essa oração, ela é tão poderosa que diz assim, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diz, Mara, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ok? Eu li até o 17, fui a ler, mas porque é necessário que entendamos isso aqui. Veja,
vamos esclarecer uma coisa aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. É a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Toma cuidado com essa questão de confessar as culpas uns aos outros. Tem muita gente que está usando aí um tal de processo como é que eles chamam mesmo? É um tipo de um processo de cura interior, ok? Eles chamam de cura interior. Então, nesse processo de cura interior, eles têm até um questionário que vai preenchido, que a pessoa pergunta tudo que você fez de errado. Você vai lá e escreve, confessando tudo que você fez de errado, tá? Só que, se você cometeu algo de errado contra alguém, é a esta pessoa que você deve confessar e pedir perdão, e não a outras. Toma muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que isto é completamente errado. Eu estou dizendo que toma muito cuidado, porque de repente a pessoa que está passando aquele questionário, que está fazendo aquelas perguntas a você, às vezes essa pessoa não está no momento de estar na presença de Deus. Infelizmente, eu já presenciei um caso, pelo menos, não era nem pastor, era um auxiliar que aplicou essa técnica para um casal. Em determinado momento, ele pediu para que o homem saísse e ficasse só a mulher e começou a fazer essas perguntas a ela. Por quê? Em primeiro lugar, pastor, preste atenção. Você nunca deve atender uma mulher sozinho. Tenha sua esposa do lado, se você não for casado, tenha uma obreira, uma diaconisa, alguém junto. Nunca atenda uma mulher sozinha. Não dê lugar ao diabo. Não estou dizendo que você tem alguma intenção diferente, não estou dizendo que vai fazer algo errado, eu estou dizendo para não dar lugar ao diabo, porque muitos podem confundir isso daí, ok? E também, eu já também soube de casos, né, em igrejas que eu estive, né, até mesmo de acontecer coisa que não deveria por estarem sozinhos no atendimento. Não se faz assim. Nós temos que apartar-nos da aparência do mal, ok? Muito bem. Então, usando essa técnica, usava essa palavra, que nós temos que confessar as culpas. Só que nós não devemos confessar as culpas a qualquer pessoa, uns aos outros, assim não. Tem que ser pessoas realmente de Deus. Mas o mais importante não é confessar essa pessoa, é confessar para a pessoa contra quem você fez o mal, contra quem você deve pedir perdão. Aliás, para quem você deve pedir perdão. Isso sim é o correto, porque quando você confessa a pessoa que você cometeu aquele erro e pede o perdão, aí sim os seus pecados serão perdoados, ok? E a oração, porque você se limpa, você tira de você aquele pecado, ok? Confessar o pecado é libertador. Você não faz ideia quando você admite uma pessoa que fez um mal contra ela, pede perdão, te mostra arrependimento, Deus age, a pessoa te perdoa e você fica livre do pecado. Mas se a pessoa não te perdoar, pelo menos você está livre do pecado. Cabe a ela perdoar? Sim, mas você pediu perdão, você se libertou desse pecado, ok? A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Quem que é o justo? A pessoa santa, a pessoa que não comete pecado. Então não tem nenhum justo na terra. O justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ou seja, quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Okay? Então, se nós somos de Jesus Cristo, cremos no Senhor Jesus e buscamos viver uma vida diante dele, da palavra de Deus, então nós somos justos, ok? Porque ele nos justifica. E a oração do justo, aquele que é justificado por Deus, em nome do Senhor, pode muito nos seus efeitos. Crendo nisso, nós podemos orar pelas pessoas, ok? E fazemos a oração da fé.
Muito bem. Agora, eu estava falando já que eu sempre olho e digo assim, gostaria de despertar a sua fé antes de orar. Vamos entender o porquê disso lendo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Lá diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Muitas vezes as pessoas vêm até nós e falam assim, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, eu estou precisando de uma oração, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Tá. Muito bem, claro que nós vamos orar. Agora, a ninguém nós vamos impor as mãos precipitadamente, ok? Afinal de contas, nós vamos naquele momento representar Jesus Cristo. Nós vamos orar em nome de Jesus. Então nós não podemos orar por qualquer coisa e simplesmente chegar e pôr a mão e orar, ok? Isso é muito comum. As pessoas vão pedir oração para o pastor. Ah, pastor, ora para mim para que para abençoar meu namoro. Eu quero casar e tal. Aí o pastor vai lá e ora, abençoa, mas ele nem faz ideia que aquela pessoa é amante de um homem casado ou amante de uma mulher casada e tá com a intenção no coração de que a pessoa largue a outra para casar com ela. Já pensou? Você orar e abençoar isso. Tem misericórdia, né? Por isso diz ali, ó, não participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Primeiro, antes de impor as mãos sobre a pessoa, nós devemos falar com a pessoa. O que você quer exatamente? Por que você quer isso? Se você conversando com a pessoa, você já vai perceber, porque se você é de Deus, o Espírito Santo vai testificar no teu coração e na tua mente qual é a intenção da oração, qual é a intenção da pessoa com a oração. Ok? Então, nós temos que simplesmente conversar, sabendo o que a pessoa quer exatamente. Por que ela quer aquilo? Aí nós vamos dar, primeiro, antes de tudo, uma palavra. Porque a fé, a pessoa, se ela não tiver fé, ela não vai receber. E a palavra de Deus que a fé, diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra. Palavra de Deus. Ok? Então, sempre antes de orar, vendo a necessidade da pessoa, o que ela quer e o porquê que ela quer, nós vamos para a palavra e damos para ela uma palavra referente àquilo. É a palavra que vai despertar a fé da pessoa. Despertada a fé, aí nós vamos sim orar, ela vai crer e aí sim vai ter resultado. Nós não podemos simplesmente chegar e orar pela pessoa. Isso é praticamente em vão. Entenda, por mais que você seja cristão, verdadeiro, autêntico, procure fazer a vontade de Deus, creia no poder do nome de Jesus e use o nome de Jesus, sem essas coisas a oração ela fica difícil de ser atendida. Né? Lógico, se a pessoa for pedir oração, tiver um coração sincero, que ele tiver um bom propósito do Senhor e tal, você orar, pode ser atendido assim, mas se nós seguirmos esses critérios, esses procedimentos, a oração certamente será ouvida e atendida por Deus. Okay? Por isso nós estamos falando sobre como orar. Não podemos orar de qualquer maneira. Nós temos que fazer algumas coisas que Jesus nos orientou, que Deus nos orientou a como fazer. Entende? Então, por isso nós não podemos simplesmente, a pessoa precisa de oração, vou lá e põe a mão. Não. Primeiro, eu tenho que ter esse cuidado. Não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participar dos pecados alheios. Conserve-te a ti mesmo puro. Porque quando você ora para uma pessoa e invoca o nome de Jesus para que a pessoa seja abençoada, e o que aquela pessoa quer é mal, envolve o pecado, isso está, como diz a palavra, você pode estar participando do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Porque nós temos que ter esse cuidado também conosco. Entendeu? Nós amamos o irmão, queremos orar pelo irmão, queremos abençoá-lo, ajudá-lo, mas nós temos que nos conservar também. Isso também é uma maneira de preservá-lo. Muitas vezes, nesse momento,
você percebe que ele está num caminho muito errado, está pedindo uma coisa muito errada, e você pode ali naquele momento ajudá-lo a se desviar desse mau caminho, a se consertar com Deus. O resultado vai ser muito melhor, ok? E não esqueça que uma pessoa, quando for pedir oração para você, ela está realmente precisando de ajuda. Qual é a maior ajuda que você pode dar para a pessoa? É oferecer a Jesus Cristo a salvação. Uma salvação em Jesus Cristo é a melhor bênção, a maior bênção, o melhor presente que você pode dar para a pessoa. Então leve ela a Jesus Cristo. Fale de Jesus para ela. Mostre pela palavra que Jesus Cristo é o Senhor. E somente através dele ela vai alcançar a salvação. Ok? E assim nós vamos orar pelos outros e vamos abençoar a vida dos outros. Vamos libertá-la das forças das trevas, porque nós vamos expulsar o mal na vida dela. Vamos determinar a cura e ela será abençoada. Amém? Você pode crer nisso? Eu vou orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco e coloco todas as pessoas que estão assistindo este vídeo na Tua presença, Pai. Porque onde estiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estará no meio delas. Estamos reunidos sempre em mais de 2 pessoas, Pai. Nós sabemos que o Senhor está em nosso meio. Então, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor desperte a fé de cada uma dessas pessoas para orar pelas outras pessoas. Que ela compreenda e entenda que o poder não está nela, mas está no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos concedeu para todo aquele que crê. Então, em nome de Jesus, que esta fé venha na vida da pessoa, que ela entenda isso para poder ser usada pelo Senhor, para abençoar as outras pessoas. Porque aquilo que recebemos do Senhor, isso também queremos dar aos outros, Pai. Então, se nós fomos já curados, se nós fomos já libertos pelo Senhor, nós queremos levar isso às outras pessoas, a cura, a libertação. E mais do que tudo, Senhor Deus, já que nós fomos salvos pelo Senhor, isso nós queremos levar às outras pessoas, a salvação. Queremos orar para que as pessoas sejam salvas, realmente, Pai. Então, em nome de Jesus, que esta compreensão esteja em nós, para entendermos, meu Pai, que nós precisamos fazer isso porque as amamos. Amamos as pessoas assim como amamos a nós mesmos. Então, assim como nós queremos o bem para nós, nós queremos o bem para as outras pessoas. Por isso, meu Pai, nós precisamos orar, interceder e orar para abençoar as outras pessoas também, Senhor, meu Deus. Sempre tendo cuidado de, antes de orar, e falar da Tua palavra, ensinar a Tua palavra para despertar a fé, para também discernir sobre aquilo que pode ser, que está sendo pedido para que realmente venha Te glorificar e não, Senhor, Deus, não venha a misturar o pecado com a Tua oração. Não, em nome de Jesus, não queremos fazer isso, nós queremos ser usados para abençoar apenas e não para nada mais. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que tenhamos esta fé, esta crença, realmente de orar em Teu nome para que as pessoas sejam curadas, libertas, salvas, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu me levanto agora em nome de Jesus Cristo para orar por cada uma dessas vidas que estão assistindo este vídeo agora. E em nome de Jesus Cristo, eu me dirijo a todas as forças do mal, os demônios que trouxeram a tristeza, a desolação, a angústia, a doença para esta vida, o mal que veio para esta vida, o vício, seja o que for, o mal que vocês colocaram nessa vida. Eu ordeno em nome de Jesus que saiam. Eu expulso vocês em nome de Jesus e saiam. Eu ordeno fora. Eu ordeno, saiam dessas vidas, em nome de Jesus eu ordeno. Não é na minha autoridade, na minha força, porque eu não tenho e reconheço isso diante de Deus, mas eu uso o poder que o Senhor nos concedeu, em nome de Jesus, e essa autoridade eu jogo contra vocês, em nome de Jesus eu ordeno, saiam. Vão embora em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, todo mal, opressão, depressão, angústia, toda maldição, eu ordeno, saia, vá embora, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus eu determino que o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, o poder que há no nome de Jesus, passe nessa vida agora do alto da cabeça até a planta dos pés. E limpe, purifique, restaure e cure de toda enfermidade, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. E essas pessoas que estão com uma dor atrás dos olhos, saia a dor.
Em nome de Jesus Cristo. Este mal no estômago, a pessoa come e não consegue parar a comida no estômago. Em nome de Jesus Cristo, sai esse mal. Em nome de Jesus Cristo, esta dor no joelho, a pessoa não consegue andar direito, não tem posição que ela pare, que fique bem, eu digo, ordeno, sai esta dor. Em nome de Jesus. Toda esta infecção que está provocando febre até, em nome de Jesus, saia, vá embora. Em nome de Jesus Cristo, você que atua, colocando essa pessoa emocionalmente perturbada, fazendo até a pressão dela se alterar, em nome de Jesus Cristo, todo distúrbio da pressão sanguínea, saia, vá embora em nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus e a virtude do Espírito Santo executem a obra em nome de Jesus Cristo. Que assim se cumpra para a honra e glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã nós vamos continuar e vamos falar sobre a oração para lutar contra o mal, reforçando o vídeo de hoje. Amém? Compartilhe. Leve essas palavras àqueles que você conhece. Muitos não sabem falar, não têm essa iniciativa porque se sentem tímidos para falar. Mas compartilhe, porque se está sendo bênção para a sua vida, certamente vai ser bênção para outras pessoas. Porque tudo que eu falo não vem de mim. Eu não falo aqui dos meus pensamentos, da minha filosofia, do que eu acho, do que eu creio. Posso até dar uma opinião ou outra, assim, mas sempre deixo claro que é a minha opinião, mas não estou falando da palavra de Deus. Então, leve para outras pessoas, porque se está sendo bênção para você, vai ser para outras pessoas, você vai estar contribuindo também para que essas pessoas sejam abençoadas. Isso é amar o próximo, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.